Que o Bruno é grande passador, você já sabe. O que você ainda não percebeu é como ele faz isso. Quais são os tipos de passe em que o Bruno é especialista, como esse daí. O Bruno é especialista em 3 tipos de passe. Esse aqui é bastante especial e ele executa muito bem. Então preste atenção nesse movimento que ele vai fazer agora. Vou pausar o vídeo aqui para te explicar que o primeiro tipo de passe que o Bruno executa muito bem é sua diagonal longa. Mas diagonal longa por diagonal longa, muitos atletas da posição conseguem fazer. Qual que é o diferencial do Bruno executando isso nessa posição? É que ele geralmente consegue perceber que a zona onde ele está, o centro de jogo, está pressionado, está denso. O adversário está tentando fazer superioridade numérica ali para roubar a bola do setor e ele consegue, quando tem espaço, quando tem a possibilidade, fazer uma diagonal longa para o lado oposto, desafogando ali aquela pressão do adversário, encontrando uma situação de 1 contra 1, por exemplo, do lado oposto, ou variando o centro de jogo, variando o corredor para fazer com que sua equipe saia daquela situação de pressão. Então, nesse gol da seleção brasileira no amistoso contra Senegal foi assim, muito provavelmente você já viu essa diagonal longa, essa batida gostosa, fatiada tensa na bola, ela sai rasante, encontra o Vinícius Júnior, que faz o cruzamento muito bem feito para o gol do Paquetá, e o Bruno conseguiu ajudar a seleção brasileira com essa percepção de retirada da bola da zona pressionada. No Newcastle, isso já é praxe, né? Então a bola vai entrar nele, como a gente tá vendo aí agora, entrou nele, ele percebeu lá do oposto, basta orientar a bola e conseguir fazer essa diagonal, e também tem a característica da forma como ele faz a diagonal. A bola sai tensa, rasante, rápida, não é uma bola que viaja muito e oportuniza o adversário conseguir pressionar ali, conseguir chegar junto com a viagem da bola. Então, geralmente a bola dele sai assim, ó, do jeito que a gente vai mostrar para vocês aí mais uma vez. Tensa, rápida, né? Essa encontrando o Gordon. E aí deixa o Gordon no 1 contra 1, ou seja, não oportuniza, não permite que o adversário consiga ali viajar junto com a bola e chegar já pressionando o portador. Essa aí é uma diagonal até mais baixinha, né? Saiu mais rasante ainda em relação ao solo, encontrou o Joelton para uma situação de 1 contra 1 com o gol. Então o Bruno é muito especialista nessa diagonal longa, como eu já falei, tendo o diferencial de não somente ter a execução do gesto muito boa, tensa, rasante, a bola viajando rápido, como também retirando a bola da zona de pressão, variando o corredor. Esse nível de entendimento de retirar a bola onde está desvantajoso para minha equipe e levar ela para onde vai ter vantagem para minha equipe. O segundo tipo de passe que marca muito o Bruno é a sua pifada, né, como se fala na gíria do futebol. Esse passe de ruptura que encontra um companheiro já projetado nas costas da última linha. Então a gente acabou de ver essa soma de passe de ruptura com diagonal que a gente já tinha visto no vídeo anterior, ele encontrando o Joelton, mas a gente vai ver algumas outras situações. E qual que é o grande diferencial do Bruno aqui? É que ele consegue fazer isso em diferentes contextos, principalmente após conduzir, o que não é tão comum. Esse passe que encontra o Carl Wilson, e o Carl Wilson consegue chapar no ângulo, golaço inclusive, e olha esse outro passe, né? Então ele ganha a situação, ele ganha a disputa, vai conduzir, sustenta em força, conduz e encontra o Carl Wilson rompendo as costas da última linha. Então o passe de ruptura, encontrando um desmarque de ruptura. E o Carl Wilson vai finalizar para fora. Onde é que está o aspecto especial desse passe do Bruno? É porque é difícil. Geralmente o jogador que é rompedor no passe, né, esse meia que consegue essa achada, essa pifada, ele consegue realizar, ele executa parado, né? Então a bola entra nele, ele domina e toma, ele domina e mais uma. Então geralmente o jogador que é pifador, o meia, o volante que é pifador, ele não costuma fazer isso após conduções. Após grandes conduções, a maioria dos volantes que são condutores, que são box to box, né, como se fala na Inglaterra, são esses jogadores de romper linha com condução, com arraste. E geralmente esse jogador, depois que arrasta, a ação em seguida é uma ação mais simples, mais fácil, menos complexa porque ele acabou de realizar uma ação complexa. Então ele já vai realizar uma ação simples. Ele já conseguiu fazer um aspecto que não é tão comum no jogo, que é a condução, que é o arraste, que é vencer, sustentar em força ali em relação ao opositor, e logo em seguida ele faz a entrega mais simples do passe. Já o Bruno não. Deixa eu voltar aqui para você perceber. O Bruno, ele realiza um passe com nível de complexidade alto após um gesto que já foi também de alto grau de complexidade. Então ele conduz, arrasta e acha o Carl Wilson. Esse outro exemplo aí, só para confirmar o padrão, né? Ele fez muito isso na temporada, mas para confirmar o padrão, mais uma vez, arrasta, sustenta em força e ao invés de fazer o passe mais simples, ele acha o passe de ruptura, ele acha o passe mais difícil, né? Então, e tem qualidade suficiente para fazer isso. Então ele é muito fera nesse movimento depois da condução,
Como eu expliquei para vocês, ele é muito capaz de fazer isso. Ele também é capaz de fazer esse passe que a gente vai ver agora, que é o passe mais comum, é a pifada mais comum, receber, orientar e já achar na profundidade. Ele também é fera nisso. Mas o passe que mais marca o Bruno, o tipo de passe que é a assinatura dele, é o passe no intervalo zagueiro lateral. O Eduardo Bartem, meu sócio na Performance, atendemos o Bruno, já fez alguns conteúdos sobre esse passe do Bruno e eu quero ilustrar ele aqui para você. Rafa, o que é passe no intervalo zagueiro lateral e por que o Bruno faz isso tão bem? Deixa eu te mostrar. Bola vem do corredor lateral, o Bruno orienta para fora, na medida que ele orienta para fora, ele consegue achar esse passe nos intervalos. O intervalo é esse espaço que a gente tem entre lateral e zagueiro, zagueiro e zagueiro, zagueiro, lateral. Então cada espaço desse dentro da estrutura é um intervalo e o Bruno é muito bom para achar o passe dentro desse intervalo. Aquilo que seria geralmente um passe que seria interceptado pelo adversário, o zagueiro colocaria o pé ali, né, fecharia o espaço para impedir a entrada da bola. O Bruno consegue fazer muito bem porque ou ele esconde a intenção do passe ali, ele joga para fora, parece que ele vai jogar com lateral, parece que ele vai jogar pro corredor lateral e ele quebra o pé, né, como se fala na gíria de futebol dentro, ou ele já acha de primeira essa bola, né, e não dá tempo de fazer ali o fechamento do intervalo, o fechamento da janela, né, uma gíria que tem no futebol para esse espaço aqui é janela. Então o Bruno consegue fazer isso muito, mas muito bem. Nesse primeiro exemplo, né, eu vou até voltar, e aqui nem foi o intervalo zagueiro-lateral, né? Geralmente ele consegue fazer nesse intervalo zagueiro-lateral, aqui foi o intervalo zagueiro-zagueiro, né? Então, caracterizado por fazer no intervalo zagueiro-lateral, aqui ele fez no intervalo zagueiro-zagueiro. Deixa eu voltar. Dá play aqui, ó, a bola vai entrar nele, então ele conduz para fora. Quando ele desce tapinha para fora, ele acaba escondendo a intenção, não dá para perceber que ele vai fazer o passe dentro, né? Ele esconde a intenção desse passe dentro. Olha aí o outro exemplo, que esse o Longstaff conseguiu ali. Olha como ele achou essa de primeira, né? O Longstaff naquele exemplo lá isolou. Ó, deixa eu voltar aqui pra gente ver nesse exemplo aqui, ó. Olha como ele acha aqui essa de primeira, né? Já em cima do passe, ó. Ele já acha de primeira, não dá tempo, né? E essa aí sim no intervalo Zinchenko e Gabriel Magalhães, no intervalo zagueiro lateral ali do Arsenal. Olha essa da seleção, né? Que inclusive gerou o pênalti para a seleção no amistoso, né? Então ele já acha de primeira no intervalo zagueiro lateral. E se não é o lateral, ali pode ser o volante que está cobrindo, pode ser alguém que está naquela posição. Ele já acha o Malcom projetado e sofre o pênalti. Ele achou muito o Almiron nesse tipo de situação durante a Premier League, né? Olha como ele vai fazer exatamente isso que eu acabei de dizer, achar o Almiron nesse passe de primeira. Então ele é muito fera, muito forte nisso, e esse é o passe que mais caracteriza o Bruno, é a maior assinatura que ele tem como jogador da posição, dentre os tipos de passe que a gente trouxe aqui. Se você quiser aprofundar o seu nível de conhecimento sobre o jogo e entender mais sobre indicadores de desempenho por posição, eu te convido a conhecer a comunidade Mestres da Análise, a maior comunidade de análise do Brasil, que tem mais de 220 videoaulas onde eu te explico com profundidade o que é que acontece dentro do universo do futebol. E assim você vai conseguir melhorar a tua leitura e interpretação dos conteúdos táticos, dos fenômenos táticos do jogo. Para fazer parte, dá uma olhadinha no primeiro link que está aqui na descrição, clica lá e você vai conhecer a página da CMA, a página da comunidade Mestres de Análise, onde você vai ter mais informações. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e se inscreve no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. Rafa Scauto para mais um vídeo, abraço e até a próxima.